Então, muito boa noite. Vamos para a mensagem, vamos ficar em pé e abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 55. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Nós, mais uma vez, vamos para o verso 6. Então, todos juntos, Isaías, capítulo 55, verso 6, vamos ler juntos esse versículo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado a Tua palavra. Nós, ó Pai, queremos Te agradecer, porque mesmo fracos, o Senhor nos dá o privilégio de estarmos perto de Ti, ó Senhor Deus, estarmos convivendo, ó Pai Santo, contigo, por causa do Teu Filho Jesus. Obrigado pela Tua palavra, ó Senhor, que nos mostra a Tua vontade, nos mostra o que o Senhor fez por nós, o que o Senhor pode fazer pelo ser humano. Mostra, ó Senhor Deus, histórias maravilhosas de pessoas que confiaram em Ti, e também, ó Senhor Deus, a transformação que o Senhor proporcionou a todos aqueles que se aproximaram do Senhor. Eu clamo por hoje, pela mensagem que será pregada, que o Teu Filho Jesus seja exaltado, e ó Deus eterno, que Teu Santo Espírito possa tocar em nossos corações, transformar as nossas vidas, e ó Deus eterno, que todos nós possamos nos aproximar do Senhor mais e mais. É o que eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Pode sentar, muito obrigado. Bom, na mensagem passada, nós estudamos os 3 primeiros versículos do capítulo 55 de Isaías. E na mensagem passada, o foco esteve no vinde, o triplo vinde que tem no verso 1. A Bíblia diz no verso 1, ó vós todos o que tendes sede, vinde às águas, o primeiro vinde. E os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Segundo vinde. Terceiro, agora, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. 3 vindes. Logo após os 3 vindes, a gente vê os 3 ouça, certo? É para ouvir o Senhor, o triplo ouça do Senhor. Verso 2 diz, porque gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. E aí nós vemos o primeiro, ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Verso 3, o segundo e o terceiro, ouça, veja bem, inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá. Nós paramos aqui no meio do verso 3, de propósito, porque eu vou começar hoje a partir do reino davídico, e ele começa bem aqui, na metade do verso 3. Uma das coisas que a gente aprende nesse texto é que, vinde a mim como estás, não, Jesus nunca disse isso, mas é justamente isso que nós precisamos fazer, ir ao Senhor do jeito que nós estamos. A questão é que aqui não existe pessoas suficientemente arrependidas para ir ao Senhor. Nós não temos arrependimento suficiente para chegarmos até Ele. Então aí eu digo, é bom ficar onde está mesmo. Por quê? Porque o Senhor Jesus não pede que eu mude. O Senhor Jesus, Ele mudou para se fazer como eu e vir esse mundo e se tornar um homem. Ele se fez primeiro igual a nós, para que a gente aí sim, arrependidos, pudéssemos ir até Ele. No verso 1 diz, vinde às águas. No verso 1 diz, vinde comprar e comei. E não é simplesmente comprar e comer. Depois que a gente compra e come, aí vem alegria, vinho e leite. Tem mais ainda para nós. Mas para isso, Ele primeiro se fez um de nós. Muito bem. Se nós quisermos nos fazer iguaizinhos a Ele, nós seremos os mesmos? Cantamos aqui, eu não sou mais o mesmo. Irmãos, por favor, qualquer pessoa que chegar ao Senhor para tomar água, nunca mais vai ter sede. Qualquer pessoa que chegar para comprar e comer, nunca mais terá fome. O Senhor Jesus, Ele é a água da vida. O Senhor Jesus, Ele é o pão da vida.
Como que a gente vai ter uma vida sedenta, uma vida faminta, se nós formos até Ele? Isso é impossível, meus irmãos. E além disso, Ele diz para nós que Ele tem mais. Porque pode ir até Ele, você vai ter vinho e leite. Vinho, na Bíblia, também é símbolo de alegria. Vinho e leite, está falando aqui, tem abundância. Pode vir, que tem mais. Então a gente não pode ser mais o mesmo, da mesma forma que cantamos. E eu quero até falar, eu esqueci, eu acabei não encontrando. É para cantar a última canção, hoje no final do culto. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. É essa que eu quero que cante hoje. Tá bom? Cantarei o teu amor para sempre. Vamos repetir. Tá joia? Então, muito bem. Nós não podemos ser as mesmas pessoas. E aí, irmãos, nós começaremos agora o estudo dessa noite, depois dessa breve introdução, olhando para o reino davídico. A Bíblia diz, verso 3 até o 5. Não, vamos ler, já que eu já li eu não li o 3 completo, né? Li ou não? Não? Então eu vou ler o 3 até onde eu parei, depois eu vou destacar a parte que eu quero. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e aí a vossa alma viverá. A gente veio até aqui. Agora veja que o reino davídico, ele começa no verso 3, no meio do verso 3, e ele é concluído no verso 5. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Então você percebe aí que esta parte do capítulo vai falar sobre o reino davídico, né? Um reino de Davi, é um reino diferente, não é um reino simplesmente terrestre, ele acontecerá na terra. Quando o milênio começar, não tenha certeza que vai ser nesta terra. Porém, nós, irmãos, esperamos algo perpétuo. Então, isso se inicia, o profeta fala no verso 3 e vai acabar lá no verso 5. No verso 3, você percebe que a partir da metade, a Bíblia diz que farei convosco uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Muito bem. O que significa isto para o povo de Israel? E é claro que para nós, depois que o Messias de Israel veio, e agora ele é o nosso Salvador, e agora ele é aquele que une os dois povos, une não só gentios, não só nações e judeus, mas une todos os povos. E aí é claro que a gente fala de dois por causa do judeu, que ele divide o mundo entre eles e os outros. Tá? Por isso daquele livro que agora saiu, os outros da Bíblia. Porque o judeu, ele separa a humanidade entre ele e os outros. Então, no Senhor Jesus é unido todo o povo. Então, o que a gente quer, o que a gente vê aqui quando fala das beneficências de Davi? Um governo mundial e um trono eterno. Muito bem. Isto se cumpre na pessoa de Davi? Davi é eterno? Não. Então, peraí. Davi, ele teve que sair desse mundo para não voltar para ele. Foi isso que aconteceu na vida de Davi. E é isso que tem acontecido sistematicamente com a humanidade. Mesmo aqueles que ressuscitaram, tirando o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, morreram novamente. E existem alguns que creem que as duas testemunhas de Apocalipse são duas pessoas que não morreram. Quem são eles? Enoque e Elias. Alguns dizem as duas testemunhas de Apocalipse têm que ser Enoque e Elias. É o que dizem, tá? Deixa para outro dia a gente estudar Apocalipse. Porque eles têm que voltar para morrer. Olha, é interessante o jeito deles pensarem, né? Bom, tirando o nosso Senhor Jesus, todos pereceram pela morte para não voltar mais para este mundo.
essas coisas não podem ser cumpridas na vida de Davi. O reino davídico é o reino do Senhor Jesus. Ele é a raiz de Davi. É Ele que é. Por isso que a nossa esperança está nele. A nossa esperança está na ressurreição dele. A nossa esperança está na volta dele. Por isso que é por ele que a gente vive. Porque dele, irmãos, vamos comigo. Por ele são glória eternamente. Amém. É assim. Tudo na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe um pouco para Davi por enquanto. Salmo 18. Aí eu peço que você sempre deixe o dedinho lá em Isaías, tá? Se a gente precisar voltar, você sabe que eu prego expositivamente, né? Então eu sempre estou no texto, no primeiro texto. Então vamos lá, por favor. Então, olhe para o Salmo 18. Veja, por exemplo, versos 49 e 50. É um salmo grande, a gente não vai ler tudo, mas eu queria mostrar algumas coisas para os irmãos. Salmo 18, versos 49 e 50. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios. Percebeu? Continue. E cantarei louvores ao teu nome, pois engrandeceste, pois engrandece a salvação do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua semente para sempre. Muito bem, com a sua semente para sempre. E aí quando a gente vai para Apocalipse, ele é a raiz de Davi. Esse é o Senhor Jesus. Davi para sempre. Olhe para, se você não está em Isaías, verso 3, porque convosco farei uma aliança perpétua. É as beneficências de Davi na pessoa do Messias, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você estiver no Salmo 18 e for para o versos 43 e 44, livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Davi está falando dele? É isso? Quando a gente olha para o texto, a gente vê no verso 5, por favor, de Isaías 55, tá bom? Vamos lá? Eis que chamarás a uma nação que não conheces. Parece o Salmo? E uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. Parece o Salmo? E a Bíblia continua dizendo, Isaías diz, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Davi não está falando dele mesmo, meus irmãos. Davi está falando daquele que viria e mudaria a história. A história é dividida em antes e depois do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos falar isso e continuar a falar isso. Você está vendo as pessoas agora começarem a dizer, já faz um tempo, antes da era comum, para não dizer antes de Cristo. Depois da era comum, para não falar no nome de Cristo. Irmãos, o Senhor Deus foi expulso das universidades desse país. O Senhor Deus foi expulso das coisas que passam em televisão e em cinema, no teatro. O Senhor Deus foi expulso desses lugares. E a linguagem, alguns estão também tentando expulsá-lo. Não, é antes e depois de Cristo. A era comum começa com ele. A era que não era comum, tá bom? Terminou com ele. É antes e depois dele. Ele sim é eterno. Ele não precisou chegar nesse mundo para começar a existir. Antes dele ter vindo a esse mundo, para toda a eternidade anterior, que nenhum ser humano conheceu, ele já era. Depois que ele vem, para toda a eternidade que o ser humano pode conhecer, ele existirá. Então, quando Davi ou quando o profeta fala disso, está falando do Messias. E o Messias, ele é o nosso Senhor Jesus Cristo.
O judeu ainda não percebeu. O templo foi tirado deles. Por que é que o Senhor Deus tiraria o templo deles? O Senhor Deus só pode tirar o templo deles se o Messias estiver aqui. Porque eles não conseguem cumprir a lei sem o templo. E hoje em dia eles não podem cumprir a lei. Mas o Senhor Jesus veio, cumpre a lei em si e vai nos levar para morar eternamente com Ele. Então, o reino davídico, ele é desta forma aqui, um reino mundial e eterno. A ideia, se você perceber, do reino davídico aqui no texto, ela é concluída com garantias. Garantias do quê? Das bênçãos do verso 1. Vamos só lembrar. Então, olha só. Quando a gente olha esses versos, eles nos garantem as bênçãos. Mas que bênçãos são essas? As bênçãos do próprio texto lá. As bênçãos do verso 1. Por favor, quais são elas? Pode falar. Ótimo, vamos começar pelas águas, tá bom? Pela sede. Tudo bem? Então é o seguinte, vinde as águas. É isso? Agora, ele está falando para a gente beber água. Se nós pensarmos desse jeito, estamos como uma mulher. E falou, olha, me dê dessa água para eu nunca mais beber. Você não sabe do que eu estou falando. Não, vamos fazer, não estamos falando objetivamente. Estamos falando subjetivamente. Não estamos falando de uma água que a gente vai beber e nunca mais vai ter sede. Não, nós estamos falando de uma vida que nunca mais será sedenta se formos às águas. Isso é garantido por Ele. Nós estamos falando de uma vida que, se chegar a Ele e comer, nunca mais terá fome. Não será faminta essa vida. Nele estaremos satisfeitos. Nele não teremos necessidade. E nele, quando o texto fala de vinho e leite, teremos abundância e alegria. Nele, hoje foi lido um texto aqui. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim, Jesus diz, para que tenham vida, e vida em abundância. Não foi lido hoje esse texto? Por isso que ele está dizendo, vinde, verso 1, vinde, no final, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Lembrando que nenhum de nós tem condições de ir até o Senhor Deus e comprar. Então ele diz para nós, vocês que não têm dinheiro, podem vir, porque o pobre, ele é bem-vindo. Você não consegue comprar? Pode tomar água, pode comer, pode tomar vinho e pode tomar leite. Você que não tem condições disso aqui, você é bem-vindo. E são garantidas essas coisas para nós. Primeiro, pela aliança perpétua do verso 3. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Depois, meus irmãos, é garantido porque o reino é universal. Então, vamos lá. Se você pensar que isso aqui foi escrito para o povo de Israel, Isaías profetizou para o povo de Israel, por que nós estamos fazendo isso hoje? Lendo o texto que é um texto escrito para o judeu. Primeiro, não foi escrito para a gente, mas hoje a gente tem a oportunidade de ler e muitas vezes ouvir amém dentro da igreja. Por quê? Porque o reino, ele é universal, verso 4, eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos, ou das nações. Então, as garantias são aliança perpétua, um governo universal, um reino universal, e é assim, o próprio Deus, ele é a motivação para que todos cheguem até ele. Na verdade, ele atrai todos a ele. Verso 5 diz, eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus. Não é por outra coisa. Tá bom? Alguns querem vir porque querem cura. Não são bem-vindos. Outros querem vir porque precisam arrumar sua vida financeira. Não são bem-vindos. Outros querem entregar algo para daqui a pouco tomar algo de volta. Não são bem-vindos.
os bem-vindos do Senhor. E eu estou falando, não estou falando que vou fechar a porta da igreja, não. Antes que alguém, poxa, Ney, visitante, fica triste com você. Não, não é nada de fechar a porta de igreja, não é nada disso. Não é nada de eu falar para você ir embora daqui, não é nada disso. Entenda o que eu estou dizendo. Existem aqueles que são bem-vindos do Senhor. Alguns vão bater na porta. Não tem uma porta. Jesus falando conosco, ele diz: profetizei em teu nome, nunca vos conheci. Não é bem-vindo. Fizemos cura em teu nome, não é bem-vindo. Só isso, irmãos. Olhe para o texto bíblico. Olhe para o texto bíblico. Não quero ofender. Temos um visitante aqui. Como é seu nome? Paulo. Não quero ofender ninguém que está vindo aqui. Paulo, você é bem-vindo aqui, claro. Mas eu digo a todos, e não vou deixar de pregar o Evangelho, irmãos. Não vou deixar de pregar o Evangelho. É o Senhor que importa para nós. Para nós o que importa é Deus. Sabe por quê? Porque tem gente sofrendo aqui, ó, e está feliz com o Senhor. Está aqui dentro hoje, ó. Tem gente passando dificuldade, mas está passando com o Senhor, porque o Senhor é tudo para ele. É isso que tem que acontecer. É só isso que eu estou falando para os irmãos. Então, por que o povo virá? Por causa de Deus. Não é por causa da palavra boa, não. Porque talvez a gente tenha técnica. Joia? Advogadão aí, ó, de sucesso. Professor, recebi uma mensagem agorinha. Pode me dar uma aula amanhã? Uma coisa gostosa. Talvez tenha técnica. Vai lá em casa e pergunta para minha mulher. Ah, vai jogar bola com a gente quinta? Eu vou voltar. Quinta-feira eu estou lá de novo. Olha a alegria dos irmãos, é isso. Olha o Natanael vibrando. Vou fazer um gol, vou te abraçar. Já estou prometendo antes de ir, hein? Comigo é assim. Bom, é lá que tem que ver quem eu sou. Entende como é? Pergunta para Priscila, dei aula para ela. Nem chama ela de Priscila, que eu não, são tantas Priscilas. Prefiro outro nome, pequena. Não é? Então, é só isso, meus irmãos. É o Senhor. Não é por causa da música boa. Cantar bonito. Não é por causa disso que a gente vem para cá. A gente vem por causa do Senhor. Aí sabe o que o Senhor faz? Ele faz a gente se amar. E aí a gente não consegue ficar longe da gente mesmo. Bom, vamos continuar porque precisamos correr. O tempo, ele é nosso inimigo. Mas é um inimigo bom, porque quanto mais o tempo passa, mais perto Cristo está de voltar. Só que um dia não vai existir mais tempo. E vai ser legal também. Tá? Vamos lá. Aí você vê que ele é o próprio motivo para a gente ir até ele e alcançar essas bênçãos. Agora eu quero te convidar a caminhar nas Escrituras comigo e olhar para Jesus. Antes disso, eu quero te perguntar, quais são as garantias mesmo? Senão eu retomo o texto. Quais são as garantias? Não, são bênçãos. Não, calma. Ir às águas e beber é bênção. Comprar sem dinheiro é bênção. Beber vinho e leite é bênção. Eu estou falando o que garante essas bênçãos para nós mesmo? Hã? Tudo bem, opa, muito bem. Agora vamos começar pelo texto, tá certo? Tem que amar Deus sobre todas as coisas, mas eu estou no texto. O texto bíblico diz, as garantias são aliança perpétua, um reino universal, muito bem, e qual outro? É o mais fácil. Então vou pegar o irmão ali, o próprio Deus. O último é o mais fácil, porque as nações irão até ele por amor do Senhor. Tá? Agora nós vamos abandonar um pouco o texto de Isaías e nós vamos para o Novo Testamento falar sobre Jesus. Vocês lembram que eu falei que Davi não pode estar falando dele mesmo? Você lembra que eu falei que Isaías não pode estar falando de Davi o rei? É da semente de Davi, é do descendente de Davi, é do Messias. Então, primeiro, Hebreus capítulo 9. Vamos lá. Hebreus capítulo 9.
Vamos lá. Falando sobre a imperfeição da primeira aliança, se você tiver uma Bíblia como a minha, o título, né, do capítulo está A Imperfeição da Primeira Aliança. Perceba isso daqui, verso 13: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências, consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Qual era a garantia mesmo lá em Isaías 55? Aliança eterna. Onde nós temos nossa aliança eterna? No sangue de Cristo. Continue comigo, precisamos correr. Esse é muito fácil. Muito bem. Mateus capítulo 28. Tão gostoso. Versos de 18 a 20. Para que você está abrindo? Para de abrir a Bíblia. Para. Como é que você comete isso comigo? Não. E disse Jesus: ser-me dado todo o poder, céus e na terra. Portanto, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lindo ou não é? Amém. É um reino universal? Amém. É-me dado todo o poder. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Onde é cumprido isso? Na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Aliança eterna ou perpétua. Depois, o reino universal. E por último, o próprio Deus como a motivação para alcançarmos aquelas bênçãos. Ou a própria motivação para nos chegarmos até o nosso Deus. Vamos lá, 2 textos. Primeiro, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios 2, versos de 11 a 13. Então diz: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne. Opa! Está vendo? Éramos outro povo na carne, e chamados de circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E agora eu quero que você preste atenção. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Meus irmãos, o que que nos motiva? O próprio sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E para terminar essa parte, que eu preciso ainda falar algumas coisas, vá comigo, por favor, para João. João 12, só para a conclusão. Verso 12 e 32, isso é demais. Falando de sua crucificação, o nosso Senhor Jesus diz: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O que te motivou a estar aqui e não ir embora mais? O Cristo crucificado. Ele falou que iria nos atrair. É por causa do seu amor que nós estamos aqui. E é por isso que a gente não vai embora nunca. E aqueles que vão embora? Se é crente, volta. Pode ficar tranquilo. Ele tem o tempo dele. Se for crente, volta.
se nunca voltar. Eu prefiro deixar Deus julgar, mas para mim é muito estranho. Ele nos motiva a continuar. Ele nos motivou a vir, Ele nos motiva a continuar. Vamos para Isaías 55. Corra para lá, por favor. Isaías 55, e então chegamos no nosso versículo que tenho lido nessas últimas duas mensagens, no começo da mensagem, que é o verso 6 do capítulo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Chegamos então no nosso versículo chave. Então você percebe, olha só, viu quanta coisa a gente já olhou até aqui, a gente já aprendeu aqui nesses 5 primeiros versos. E aí o profeta diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Lembra do que eu falei na semana passada? Não é buscar alguém que está perdido, não é buscar alguém que você perdeu, não é isso. Ele manda a gente buscar porque a gente sabe onde encontrá-lo. É por isso que ele manda buscar. É por causa disso que ele manda buscar. Ele não manda buscar porque a gente está procurando, não. É porque quando a gente for buscar, ele estará conosco. Sabe por quê? Porque quando a gente falhou lá no começo, pegue o Jardim do Éden, na viração do dia, quem estava lá gritando o meu nome e o teu? O próprio Deus. É por isso que a gente pode ir. Porque a partir do momento que qualquer um de nós nos arrependermos, essa noite Ele estará conosco. Então, pode buscar porque você sabe onde você vai encontrá-lo. Então, meus irmãos, é necessária uma resposta. A entrada para a vida está livre. É só olhar para os versos de 1 a 5. 3 vindes, 3 ouçam. É para ouvir o Senhor Deus, lembrando que a ideia de ouvir nas Escrituras é obedecer. Todo mundo que ouve, obedece. Se simplesmente escutou, não obedece. Mas se ouviu, obedece. E depois vem as garantias no reino davídico. Então, meus irmãos, a entrada para a vida está livre. Agora precisamos dar uma resposta. Mas aí eu quero só dizer uma coisa. O nosso Deus, Ele está distinto dos pecadores. Ele é distinto dos pecadores. E também está longe deles. Opa, peraí. Mas você não falou, não está escrito no texto, invocar enquanto está perto? Você não disse que se eu clamar, Ele virá? Agora você está me dizendo que Ele está longe de mim? Então vamos lá para o texto bíblico e precisamos entender isso daqui. Precisamos entender porque algumas vezes nós falamos que Ele está perto e outras vezes nós falamos que Ele está longe. Quero te perguntar, não me responda, tá? Deus está longe de você? Não me responda. É de você que eu estou falando? Porque se eu estiver falando de você, você não está nos versos de 1 a 6. Se eu estiver falando de você, você está no verso 7, no final do verso 7, no verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os vossos pensamentos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. É nisso que nós estamos falando. Sobre o que nós estamos pensando na nossa vida, meus irmãos. É disso que eu estou falando. Ele é distinto dos pecadores e está longe deles. Só que Ele é um Deus amoroso que pode perdoar. E aí, a partir desse momento, invocai-o porque Ele está perto. Verso 7, no final, porque é grandioso em perdoar. Leu aí comigo? Final do verso 7, última frase, porque é grandioso em perdoar. Aí eu te digo, meus irmãos, eu digo a você que é o nosso visitante, Ele é distinto de pecadores. Sim, Senhor. Ele não pensa como os pecadores. Ele não anda nos pecados dos pecadores. Não. Mas um pecador arrependido, Ele não joga fora. Ele é grandioso em perdoar. É arrependido? Se arrependa
e invoque-o, ele virá, ele está perto. Consegue entender isso daí? Consegue entender que ele, ao mesmo tempo, pode estar longe de um ser humano, que é pecador, porque anda em seus pecados, e perto de um pecador, que é pecador, mas confessa o pecado e clama por ele? É muito diferente. É só isso. Esse é o nosso Deus. Ele é grandioso em todas as coisas. E nesse instante, eu quero dizer a você, Ele é grandioso em perdoar. Aí, por favor, existe distância entre ele e os arrependidos? Por favor, não existe. Porque ele está falando, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Entre eles os arrependidos é invocai-o enquanto está perto. Então volto a dizer a você, como falei lá na introdução da semana passada, da parte 1 dessa mensagem, não estamos em busca de alguém que está perdido, ou de alguém que a gente perdeu. Nós somente o buscamos porque a gente sabe onde ele está. Sabemos onde encontrá-lo. A questão é o seguinte, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Já percebeu quando a gente está perdido? É que hoje é mais legal chegar nos lugares porque o negócio leva a gente, né? Ele vai falando, vira aqui, vira ali. Mas você já... peraí, eu acho que alguém, esses dias me contou, acho que foi até o João Pedro, que ele é meio bobalhado. Eles falaram que foram para um lugar, e aí, numa estação de metrô que era muito grande, eles deram uma volta, daqui a pouco, ele e o Natinha. Os dois deram uma volta, foi ele mesmo, deram uma volta e falou, nós já passamos por aqui. Era mais interessante quando não tinha os aplicativos. Porque a gente olhava, mas eu já passei por esse prédio aqui, que negócio doido é esse? E a gente ia virando. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas só que Jesus disse, eu sou o caminho. Tá bom? Então pode buscá-lo. Pode buscar que você vai encontrá-lo. Ele não está longe e não está perdido para aqueles que querem buscar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você sabe o caminho? Pois é. Já falei isso para alguns, hein? Você sabe o caminho. Não adianta escolher outro, porque você sabe o caminho. Então, meus irmãos, não é porque a gente não consegue encontrá-lo, porque ele está perdido. A gente só pode buscar porque a gente sabe onde ele está. Então, podemos buscar com confiança. Ele é grandioso em perdoar. Verso 7, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, porque se compadecerá dele, a Bíblia está dizendo. Existem garantias, pois pode ir com confiança. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Porque Ele se compadecerá de nós. Torne para o nosso Deus, invocai-o enquanto está perto. Torne para Ele. Por quê? Porque Ele é grandioso em perdoar. Este é o nosso Deus. E vou chocar alguns aqui. É mesmo? Olha, vou chocar, o irmão está animado. Obrigado. Não precisa pedir perdão. Pode ir até Ele. E não fica com esse negócio de pedir perdão. Está entendendo? Você se arrependeu? Ele já te perdoou. Dá para entender isso aí ou não? Dá para entender? Essa semana eu estava com irmãos em Cristo e falei, não se justifiquem. Confessem o teu pecado. Comigo todo mundo, não quero ninguém abrindo da Bíblia. Quero você, falei, e você, Mateus, eu vou olhar para sua cara, você está rindo? Você, Sofia? Se vocês não souberem esse verso, ai gente, mas aí eu quero ver mesmo. Se confessarmos os nossos pecados. Acabou, parou. A nossa parte acabou. Que legal, a nossa parte, Suzão, acabou. Olha, eles queriam continuar. Olha, vieram na EBD. Para crente é outra coisa, hein? Que legal, parabéns. Olha,
Se confessarmos os nossos pecados, a nossa parte acabou. Eu estava num acampamento falando sobre algumas coisas, lá vai um irmão, levanta a mão. E se a pessoa não me pedir perdão? Eu disse para ele, o que tem? Como é que eu vou perdoar se não me pedir perdão? E eu disse, me mostra o texto que tem que pedir perdão. Não, irmãos. É vinde as águas, pode beber. Vinde comprar, você não tem dinheiro, pode comprar. Você não tem dinheiro, pode comprar leite, pode comprar vinho e tomar. Vá até Ele, porque Ele é grandioso em perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, a nossa parte acabou. Ele é fiel e justo para nos perdoar. É nos purificar. Não sou eu. E não sou eu que me purifico. É para ir às águas, arrependido. O trabalho de purificar é dele, não é seu. O que a gente tem que fazer é se encher do Santo Espírito. Nós nos enchemos do Espírito Santo e aí sim Ele nos purifica de todo pecado. Ah, vou parar de beber primeiro. Vou parar de fumar. Ah, não sei. Fui duro com uma irmã na sexta-feira. Ela estava contando um negócio de alguém que quer se converter, mas acha que não abandona o pecado. Falei que ele vai para o inferno. Talvez seja alguém amado dela. Não, ele não quer se converter. Como quer se converter? Como é a conversa? Ah, e se eu aceitar, mas não conseguir parar? Então não se converteu. É simples. Não se converteu. As garantias estão no Senhor. Foi Ele que nos atraiu, não fui eu que quis ir lá. Não fui eu que quis. Você acha que eu quero ir lá? Por que é que muitas vezes nós passamos períodos de fraqueza? Fala para mim. Porque a gente não quer Deus. A gente quer a nós mesmos. A gente não quer glorificar a Deus, a gente quer glorificar a nós mesmos. Nós merecemos glória. Por isso que a gente fala para Ele, não vou. Não vou fazer, não vou à igreja, não vou orar, não vou ler a Bíblia, não vou perdoar. No meu ministério, já vi pessoas que disseram que não vão perdoar. Eu desconfio da salvação. Pronto, falei. E depois eu mostro o texto, que não dá tempo agora. Não fique com esse negócio. Pode ir até Ele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Ele é fiel, Ele é justo. Foi Ele que me atraiu, Ele que me purifica. É lindo isso, irmãos. É lindo. Aí, abandona um pouco Isaías. Vá lá, por favor. Eu estava lembrando disso aqui, quando eu estava preparando a mensagem. Eu não pude deixar de mostrar para vocês. Lucas, vamos lá, por favor. Lucas, meus irmãos. Lucas, no capítulo 15, e aí é o seguinte, deixa eu te perguntar, a parábola do filho pródigo, ela vai do verso 11 até o verso 32, mas o que me importa, o que eu quero, é até o verso 22. Está na mesma página da tua Bíblia? Está na mesma? Isso. Eu quero que a gente vai fazer um exercício aqui. Tá? Eu estou dizendo para você que não tem esse negócio de pedir perdão. Tá? Alguns estão chocados, outros já estão acostumados comigo, né? Vamos lá. Se arrependeu de verdade? Olha só, verso 17. Ah, peraí, desculpa. Para quem não conhece a parábola do filho pródigo, o filho que é pródigo, ele pediu a parte da sua herança. E aí, o pai, mesmo vivo, deu. Na verdade, ele matou o pai dele, certo? Não matou tirando a vida, mas ele pegou a herança que eu saiba é de gente morta. Então, ele, na sua cabeça, no seu coração, mata o pai. Só que ele perde tudo e chega um momento que ele fala o seguinte: olha, vou voltar para casa. Verso 17. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
faze-me como um dos teus jornaleiros. Você entendeu isso aqui? Tá claro para todo mundo? Sim ou não? Ele pediu perdão? Não. Confessou o pecado. É assim que se faz. Agora, olhe o pai. Espera aí, daqui a pouco a gente lê. Eu quero que você me diga. O que o filho queria fazer? Fala aí para mim. Ele quer? Isso é a conclusão. Ser um jornaleiro, né? Mas o que ele falou que ia fazer? Ele ia até o pai dele? Ele dizer que pecou contra o céu e perante o pai, e pede para o pai fazer dele um jornaleiro. Eu não sei se vocês já viram, já perceberam quando vocês leram. Olhe a atitude do pai. Do pai. Vamos lá para o verso 20. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Até aí tudo bem? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Certo? Mas o pai disse aos seus servos: E faze-me como um dos jornaleiros. Tem? Não tem. Essa é a atitude do pai. Já está perdoado. Não venha se justificar para mim. O que o pai faz com o filho? Você quer voltar hoje? Você quer se arrepender dos seus pecados hoje? Você quer chamar Deus verdadeiramente de pai? Porque eu quero dizer a você que ainda não fez uma decisão real ao lado do Senhor Jesus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você quer se tornar um filho de Deus arrependido hoje? Sabe o que o seu pai vai falar? Não se justifique. Você não será jornaleiro aqui. Acabou a conversa. Ele olha para o pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ele é meu filho, sim. Trazei depressa a melhor roupa. Filho meu, não anda desse jeito. Continue o texto. Vestilho e ponde-lhe um anel na mão, para que todo mundo saiba de que família ele é. Não vai ser jornaleiro aqui. Continue o texto. E põe alparcas nos pés, porque homem desse tipo aqui não anda descalço. Não é jornaleiro, é filho. Pode ir até o Senhor. Pode ir. Vá arrependido para Ele. Agora, vamos lá. Porque eu falei que eu tenho que te chocar. Vou fazer o quê? Eu estou aqui para isso. Ótimo. Me arrependi. Vou até o pai. Não preciso pedir perdão, né, Neil? Então tá bom. Aí ficou mais fácil, que o chato é pedir perdão. Não, o chato é confessar pecado. O chato é se arrepender. Quando você faz isso, você vai lá para o Senhor, você vai lá para o Pai. Aí eu te pergunto, quando eu chego lá, eu sou o mesmo, meus irmãos? Eu sou o mesmo quando eu chego lá? Não. A minha atitude mostra para o Pai que eu estou pedindo perdão. Entende? Não existe a frase pedir perdão, mas a minha atitude está dizendo para Ele: me perdoa, eu errei. Eu não sou mais o mesmo. Então, quem cantou hoje aqui foi Gabi, Débora, Marisabel, Mateus, né? Pode cantar. Eu não sou mais o mesmo. Pode cantar. É isso mesmo que você tem que cantar. E aí quando eles cantarem, não é essa música que eu quero no final, hein? Quando eles cantarem, a gente daqui pode falar, eu também. Eles dirigem e a gente fala, não, mais o mesmo. Eu quero cantar com vocês. Não sou. Sabe por que nós não somos mais o mesmo? Porque Deus não tem esse negócio realmente
de vinde como estás. Não é assim simples, não. Não é conforme o homem pensa que deve ser. Vamos voltar para Isaías 55 e terminar a mensagem? Vamos lá? Isaías 55. Enquanto eu estiver despedindo do povo, você deixa tudo ligado aqui, para eles cantarem Eu Não Sou Mais o Mesmo. Amém. Tá. Aí gostei, hein? Aí você falou um amém, da hora, parabéns. Vamos lá. Aí, pronto, vamos lá. Eu sou o mesmo? Não, é impossível, irmãos. E aí foi, olha, de verdade, aconteceu comigo essa tarde, né? Os irmãos sabem que eu só escrevo minha mensagem no dia que eu vou pregar. É o meu jeito de ser. Mateus vive na minha casa, ele sabe que meus filhos, eu só escrevo no dia que eu vou pregar. Eu leio e vou escrevendo. Hoje à tarde, eu estava com essa ideia de falar, é impossível ser o mesmo. Abri um comentário de Isaías, pastor Viana. Fui no verso 7. A segunda frase que estava escrita era essa aqui. Abre aspas, não é minha. Vamos como somos, mas não ficamos como somos. Fecha aspas. Isso foi maravilhoso para a minha vida. Vamos como somos. Do jeito que você tiver, pode vir. Se você verdadeiramente se arrepender, você não será como você é. Verso 7 diz: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. É isso que o verso 7 diz. Este é o convite completo. Quando você chegar às águas, quando você chegar no mercado, né, como eu disse na mensagem passada, para comprar, quando você estiver diante do vinho e do leite, você não pode ser um ímpio mais. Você não pode ser um homem maligno. Alguma Bíblia traz homem mau ou perverso em vez de homem maligno? Não? Como é que perverso tem aí? Fala o que da sua, Bela? É perversa. Isso. A gente não pode ser chamado disso aqui, meus irmãos. Já pensou? Beber da água da vida e ser chamado de ímpio? Sabe qual é a ideia de ímpio neste texto aqui? Nesse texto? Aquele que não cumpre a lei. Nesse texto é a ideia desse ímpio aqui. Ele é uma pessoa que está desviada da lei do Senhor. É culpado diante da lei. Esse maligno aqui, esse homem maligno, que tem uma vida desviada de Deus. E aí eu quero insistir. Você vai ser o mesmo? Não. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor. É aquele negócio, mas eu tenho insistido com isso. A gente tem que virar crente mesmo. Tem que virar crente. Eu não virei crente, fui transformado. Não, virou mesmo. Virou crente. Igual na década de 80, que a gente virava crente. Não tinha uma outra coisa que falava. Sei o que para lei de crente, como é que era? Passou, não gosto. Passou, não gosto. Hã? Entrei, também não gostei dessa aí não. Não. Não, a sua época não é a minha. Eu sou um jovem. Por favor. Na sua época. 102 anos. O que é isso? Nada disso. Nada de passeia. Eu gostei mais do virei crente. Se converta. Mude o seu caminho. Lembra do que eu disse? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Vire para Jesus. Se converta. Porque daí eu vou te falar o seguinte. Vamos imaginar que nós somos essas pessoas aqui. Pessoas ímpias e pessoas más. No sentido de culpado diante da lei. E não, você nunca matou ninguém, eu sei disso, tá? Não é isso. Você não deve para ninguém. É a lei do Senhor. Somos pecadores. Precisamos reconhecer isso. Todos nós somos pecadores. Tem alguns aqui que eram mais bonitos do que são agora, porque estão envelhecendo. Eu sou um deles.
Outro dia, Marisabel olhou a foto da Marolinha quando casou. Como você era linda. Não, Marola. Não, Marisabel, ela é ainda. Mas ficou impressionada na beleza da Marolinha 20 anos atrás. Sinal da morte. É isso que está acontecendo com a gente. É isso que está acontecendo com a gente. Ele nos oferece a vida eterna. Você acha que alguém, durante a nossa vida eterna, vai falar como você era? Não. Se converta. A Bíblia diz, na parte B do verso, e se converta ao Senhor, e Ele se compadecerá dele. É isso que a gente precisa olhar. Vamos buscá-lo. Precisamos nos arrepender. Mas arrepender de verdade, meus irmãos. Se arrepender de verdade. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ele vai se compadecer de todos nós. E Ele vai nos perdoar, porque Ele é grandioso nisso. Deus te abençoe. Que você seja um grande homem, uma grande mulher, Senhor. Pessoas que buscam a Deus, pessoas que o invocam, pessoas que não passam sede, não passam fome e se alegram. Próxima vez que vier aqui, nós vamos continuar a partir do verso 8. Deus te abençoe. Obrigado, meu Pai. Eu agradeço porque o Senhor nos deu a Tua palavra. Clamo, Pai, por salvação nesta noite, por arrependimento nesta noite, ó Pai, por pessoas indo até as águas que só o Senhor pode dar, ao mercado que só o Senhor, ó Pai, pode oferecer, ao vinho e ao leite que pode ser comprado de Ti. Ó Deus eterno, pessoas convertidas. Ó Deus eterno, pessoas que abandonam uma vida que não Te agrada. Pai maravilhoso, pessoas que Te buscam de todo o coração. Eu clamo que o Senhor receba o nosso louvor, porque queremos cantar ao Senhor que é eterno para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado. Vamos lá, pastor Viana.